Olá, olá, povo do meu condomínio. Mais um Siga-me Cast, mais um programa visando trazer informações, dicas e soluções para o universo condominial. Você que sempre quer entender, você que quer se enganjar nos assuntos condominiais, nos acompanhe, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito conosco. Buscamos trazer informações, dicas profissionais para falar sobre tudo que envolve o universo que é condomínio. E hoje a gente vai falar sobre o meio de transporte mais seguro e o principal meio de transporte, aquele primeiro que você pega e o último que você também usa, que são os elevadores. E hoje eu tenho como meu convidado um empresário que já trabalha no segmento de elevadores e escada rolante há um pouco mais de 18 anos, atende a todo o Nordeste do nosso país. Seja muito bem-vindo, Vidal Negreiro. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui conosco, compartilhando conhecimento e explanando muita informação sobre o que é elevadores. Muito obrigado. Obrigado a você, Diego. Obrigado ao pessoal que está nos assistindo. Espero contribuir para tirar todas as dúvidas do pessoal. Tenho certeza que você vai trazer muita informação. E como eu havia falado, pessoal, o elevador ele é um dos meios de transportes mais seguros, né, Vidal? Isso mesmo, Diego. É o meio de transporte mais seguro do mundo, né? Que é o teu primeiro transporte da saída de casa e do teu retorno. Aquilo que a gente saiu de casa já pega e quando vai volta, voltar tem que usar de novo. Tem que usar novamente. A não ser quando tá quebrado. Que a gente tem que pegar a escada. Aí é um transtorno meio complicado, né? Se a gente parar para pensar, né, o elevador hoje parado é um transtorno para todos os usuários, né? Imagine tu chegar lá na tua casa, no teu apartamento não, na verdade tu tá lá, tu mora no 20º andar. Tu chega na porta do elevador, o elevador tá parado. É um transtorno muito grande. Imagina tu com aquelas compras do mercado, né? Imagina aí 20 sacolas e tu subir 20 andares de escada. 20 lance de andares de escada. É um pouco complicado. E visando, claro, a questão da segurança, que é o que todo mundo busca, porque quem busca viver em condomínio, ele busca comodidade, ele busca segurança, ele busca ter um combo de soluções, a questão que a maioria dos condomínios clube oferecem uma oferta de lazer gigantesca, e principalmente a segurança. E visando essa segurança, existe qual componente, falando de forma técnica, qual componente do sistema de elevador que, se negligenciado, ele pode ser um risco para a segurança dos passageiros? Olha, Diego, são vários componentes, né, na verdade. Só que no nosso ponto de vista, né, tem dois componentes que são cruciais para que sejam analisados todo mês. Um deles é o cabo de aço do elevador, certo? E o outro é o freio de segurança, porque é o item que vai te salvar ali, ou salvar a tua vida, da tua família, quando se romper esse cabo de aço. E qual a capacidade desses cabos de aço? Existe uma capacidade mínima, que é obrigatória por lei, ou fica a cargo de cada um? Vai depender muito do condomínio, certo? Vai ter condomínios com 20, 30 paradas que vai ter uma especificação de cabo. Por exemplo, um cabo 3/8, que é uma espessura determinada pela norma. E vai ter condomínios com 5, 6 andares, então é outro tipo de cabo, certo? Então, cada cabo vai ter uma especificação de carga de rompimento. Existe esses cabos, existe eles têm um suporte mínimo ou uma carga mínima que ele deva oferecer para levar segurança? Ou... Sim, isso hoje está na própria cabina, né? Quando você entra na cabina, ela está lá especificando a quantidade do peso, né? Ou a quantidade de pessoas. Existe um cálculo, né? Às vezes até a pessoa chega num condomínio e fala assim, mas é 10 pessoas. Mas tem lá 10 pessoas, 600 quilos. 600 vamos dar o exemplo, né? Tem que ser levado em conta a capacidade e não a quantidade de pessoas. A capacidade do peso. Do peso. Mas existe margem para esse peso? Por exemplo, lá tem 600 quilos, mas o cabo ele suporta até quanto? Então, aí isso... Para um cabo 3/8, a rompitura dele, hoje que a gente chama, tecnicamente falando, ele é 3.200 quilos. Imagina que tu tem, para romper um cabo desse, é 3.200 quilos. E todo elevador, ele não trabalha com um cabo só. É acima de 3 cabos. Por exemplo, se você tem 3 cabos, você faz 3.200 vezes 3. 9.600 quilos. Que é para um elevador de 600 quilos. Então quer dizer que um elevador de 600 quilos ele suporta muito mais, mas claro, existe essa margem de segurança. Do cabo, né? A gente fala isso, do cabo, porque existe uma relação entre máquina, cabo, tração e guias, né? Cabina também de estrutura. Então, a gente está falando do cabo. Se for falar da parte de máquina, motor de tração, ele só vai suportar os 600 quilos. Só suporta para puxar
aquilo ali, mas não existe o risco de rompimento, de cair e derrubar a cabina. Não, mesmo que se houvesse o risco do rompimento do cabo, o elevador ele tem o freio de segurança, que é se todos os cabos se romperem ao mesmo tempo, o freio de segurança vai atuar e vai trazer a segurança para que aquela família ou aquela pessoa que esteja dentro da cabina não sofra um acidente. Perfeito. Então, é um sinal de segurança extrema, principalmente quando existe a manutenção periódica, né, Vitor? A manutenção periódica ela é crucial, certo? Para que o equipamento tenha um bom funcionamento. Imagina que tu tem teu elevador, certo? Num condomínio de 10 paradas. A manutenção preventiva, o próprio nome já fala, ela previne para que o equipamento evite dar falhas e erros, certo? E também visando o quê? Ver um cabo de aço que pode estar desfiando, se quebrando e evitar a quebra ou a queda desse elevador. Já a manutenção corretiva, que o próprio nome já fala, é para consertar o que foi quebrado. Imagina que o cabo rompeu, tu depois vai lá consertar o cabo que rompeu. Mas até o cabo rompeu pode causar um acidente. Claro. E a gente, daqui do SIGAMBcast, a gente sempre busca levar informação, na verdade, o máximo de informação necessária, para que os moradores eles entendam também. Porque a questão da manutenção é sobre a gestão. Para que o morador ele entenda sinais de alerta, que aquele elevador do prédio que ele mora, ele está precisando ali de um socorro, existe algum sinal de alerta, existe algum pedido de socorro que o elevador diz? Boa pergunta, Diego. Assim, para o elevador, existem vários sinais de alerta, né? Tem alguns que são principais, que a gente cita muito, para elevadores mais antigos e para elevadores mais modernos. Para os elevadores mais antigos, principalmente, tem até uma plaquinha hoje na entrada do elevador, todos os elevadores, isso é obrigatório, verifique se o mesmo encontra-se no local, né? Quando você puxa aquela porta de eixo vertical, você tem que verificar realmente se o elevador se encontra no andar. A porta de eixo vertical é aquela porta que a gente puxa, certo? Bem antigo, lá 60 anos atrás. Então, verifique se o mesmo se encontra no andar, verifique se o mesmo se encontra nivelado, né? Então, isso é um ponto que tem que ser muito bem observado pelo próprio usuário. Para os elevadores mais modernos, existe o nivelamento e os ruídos constantes, certo? Não um barulho qualquer que pode vir até mesmo de um apartamento, mas sim um ruído constante, que ele vá do começo ao fim da viagem. Eu particularmente, vou contar um caso real. Recentemente fiz a visita em um condomínio e utilizei, né, do elevador. Rapaz, eu normalmente não tenho medo, mas aquele elevador ele vinha aí um rinque, que eu, misericórdia, vou ficar preso. Esse é um sinal perigoso? Pode ser um sinal perigoso, sim, certo, Diego? Pode ser algum patins, alguma corrediça desgastada, até mesmo fazer com que o elevador venha parar desnivelado e você pode até sofrer um acidente quanto a isso. E o elevador parar. Parar com você dentro. E nesses casos de pane, qual o procedimento que o morador ele tem que ter para pedir socorro? Em caso de pane do elevador, o ideal é que o usuário ele se mantenha calmo dentro do equipamento. Porque isso tem gente que é difícil, né? É muito complicado se manter calmo dentro do equipamento, mas não há risco de queda do equipamento. Ali, uma vez que o elevador parou, só o resgate para tirar ele dentro do equipamento. E esse resgate tem que ser com empresa especializada. Com empresa especializada, a mantenedora ou até mesmo o corpo de bombeiros, que é autorizado a tirar a pessoa que está dentro da cabina. Lembrando que esse resgate, ele é um resgate com pessoas habilitadas. Não pode ser qualquer pessoa, síndico, morador, porteiro, ou até mesmo zelador ou porteiro. Porque você pode estar causando um risco à pessoa que está dentro. Até a pessoa que está indo lá, o porteiro, ele está risco a uma queda iminente. E além, claro, eu vou falar sobre experiência. No momento de pânico, tem pessoas que querem abrir, né, aquela porta. O que você me diz sobre esse tipo de comportamento? Nunca tentar fazer isso. Tá vendo porque aí, pessoal? Existe um vão entre o elevador e a parede. E esse vão, ele fica exposto quando você tenta abrir a porta, certo? A porta ela não é para abrir, mas se você forçar, pode ser que ela abra e esse vão vai ficar exposto ao usuário. E o usuário pode chegar a ter um dano maior. No passado, eu vi uma informação muito válida que é sobre a ventilação. Muita gente ela tem o pensamento, né, que dentro do elevador, quando ele para até aquele ventiladorzinho que tem em cima e acha que vai sufocar. Existe essa possibilidade?
Olha, isso vai de elevador para elevador, certo? Vai ter elevador que vai manter o ventilador funcionando e vai ter elevador que vai desligar o No ventilador. ventilador. Nesse ponto, o elevador em si, ele tem entradas de ar, certo? Então essas entradas de ar do elevador, ela é Vai oxigenar. suficiente para oxigenar a cabina. Então não tem como a pessoa ficar com falta de ar. Sim, sim. Falando em, claro, tudo isso existe uma responsabilidade, no caso é do gestor, a responsabilidade sobre a manutenção. Até onde vai a responsabilidade do síndico e do condomínio em caso de acidente? Olha, Diego, o síndico ele é conivente a toda a parte civil e criminal com a parte de elevadores. Porque a partir do momento que ele negligencia um orçamento, um relatório que ele Uma recebeu, uma necessidade que o condomínio... necessidade do condomínio, do elevador, ele está negligenciando uma peça que tem que ser trocada. Por exemplo, um cabo de aço. Imagina se não foi trocado aquele cabo de aço que precisava ser trocado, não foi verificado o freio de emergência e acabou que acarretou num acidente. Então ele é conivente a isso aí. Ele é responsável por essa É parte. responsável. E hoje uma das maiores dificuldades é sobre a questão de recurso. Só que no caso como esse, não deve ser medido, né, esforços ou recursos para fazer a manutenção, porque quando acontece acidentes, são acidentes graves, né? Em Recife, inclusive, tem acontecido alguns acidentes, o elevador cair, em São Paulo aconteceu também um acidente desse, e normalmente esses acidentes acontecem por falta de manutenção, né, Vitor? O elevador em si, né, ele é um item hoje no condomínio essencial. Então a manutenção dele hoje é essencial. Todos esses equipamentos que a gente está vem acompanhando, que vem caindo, acontecendo panes, né? Eu leio as reportagens e vejo que realmente há uma falta de manutenção em alguns equipamentos e outros são em negligências do próprio técnico, né? Sim, Então, também tem até o essa próprio parte. técnico ele pode ser negligente ao uso do equipamento na parte de manutenção. Então, assim, hoje o equipamento em si, ele precisa ter o devido cuidado. A mantenedora tem que manter todo o padrão de normas técnicas, todo o padrão de qualidade de manutenção, certo? Trazendo segurança, conforto para o usuário, né? E trazendo também todos os aspectos As as garantias, né, garantias sobre... que precisa do elevador, né? Imagina que tu tem um elevador com 30 anos e nunca foi trocado nenhuma peça, nunca foi trocado nenhum cabo de aço, nunca foi trocado nenhum um componente. E esse componente precisa ser trocado imediato, trocou de síndico, teve o relatório, o síndico não veio, trocou de empresa e deixou passar e ocasionou um acidente. Então, esse vem mais um ponto muito importante, Vidal, que você acabou de frisar, que é sobre a importância na contratação de boas empresas para a manutenção dos equipamentos, de tudo que o condomínio engloba, né, as responsabilidades, o que precisa ser feito de manutenção. Existe, claro, os critérios a ser seguidos na contratação de empresas. Hoje, uma empresa séria, você trabalha com a Renscal, atende todo o Nordeste, atende grandes empresas, e significa que você tem atende todos os critérios necessários. Quais são esses critérios que o morador ele deva entender e buscar nas empresas que querem prestar serviço para o condomínio deles? Olha, Diego, hoje em dia as empresas elas precisam ter todas as documentações necessárias para que trabalhem na área de elevadores, certo? Principalmente registro no CREA, né? Documentações para os funcionários, por exemplo, um ASO, um A35, um NR35, um NR10, todas as documentações necessárias. Quando você tem uma empresa que tem profissionais capacitados diretamente treinados, então essa empresa ela é uma boa empresa para o seu condomínio, porque você sabe que você está trazendo para o seu condomínio, para dentro da sua casa, profissionais capacitados. Então é muito bom você analisar hoje a documentação da empresa, A documentação, toda a documentação que é que a ela necessita. RN10, a documentação... NR10, NR35, os ASUS, o PCMSO, PPRA, todas as documentações necessárias para trabalho desses funcionários. Muitas vezes você
pega uma empresa que não tem nenhuma documentação. Que Então é o que bom você acontece analisar. muito. Hoje no mercado, infelizmente, o mercado está um pouco prostituído. Tem muita gente que se predispõe a prestar serviço, não tem a documentação necessária, acaba cobrando um terço do valor que uma empresa séria cobraria, só que ela não tem as garantias e as responsabilidades que uma empresa séria. Então, esse é um ponto muito importante que a gente sempre visa a buscar e informar para que as pessoas sejam criteriosas. Porque o síndico ele faz a cotação, mas quem aprova é você, morador. Quem aprova é você e quem usa todos os dias é você. Então, é uma preocupação que eu tenho, em que a gente da Sigami tem, e o mercado tem mudado bastante, Vidal, que é levar essa informação para que as pessoas entendam. Porque, como vendedor, o cara chega lá, diz que a equipe é treinada, diz que a documentação está toda, mas você que está nos acompanhando, você precisa exigir. Me dê, cadê as documentações? Eu preciso dessas documentações para entender. E essa vem a grande importância das pessoas entenderem a referência das empresas que estão se predispondo a oferecer serviço para o condomínio, além, claro, de terem toda a documentação, terem referência, não é isso? Eu sei que o Nordestão agarrou você e não quer soltar mais de jeito nenhum. Quais outras empresas você atende de grande porte, que possam passar para as pessoas a referência e também sejam criteriosos na contratação? Além do Nordestão, né, Diego, que a gente presta serviços em algumas lojas, temos também uma rede favorito, né, que a gente presta bastante serviço, Liga, né, temos Boticário, Marisa, certo? Fizemos vários serviços no aeroporto de Aracaju, Maceió, Juazeiro, Recife, que é um grande polo ali, né? E para entrar em aeroporto tem que ter documentação, certo? Documentação. É crucial, as documentações são primordiais, né? Digamos assim, para entrar em um aeroporto para fazer serviço hoje, porque o aeroporto ele exige documentações que até você nem você imagina. Imagina que tem. Existe um custo médio que impacta muito dentro do financeiro do condomínio, que é uma manutenção corretiva, complexa, e uma manutenção corriqueira, né, mensal. Existe uma discrepância muito grande nesses valores. Qual o custo médio de uma manutenção corretiva de um condomínio? Vamos falar sobre manutenção preventiva e corretiva, certo? Imagina que tu deixou de fazer a preventiva e tem que fazer a corretiva, Isso. certo? Então, a preventiva, ela te dá lá a durabilidade do produto. Digamos que um cabo de aço do elevador. O cabo de aço. Que é o mais corriqueiro, vamos supor. Tu tem é o que pode derrubar. Isso. Tu tem um prédio de 20 andares, tu vai trocar cabo de aço nesse condomínio. Ele durou 10 anos. Mas por que ele durou 10 anos se era para durar 30? O tempo normal é 30 anos. 30 anos, pelo menos 30 anos, né? Já que a gente está próximo ao oceano, então tem a maresia, tem a corrosão. Então, digamos que ele não durou a vida útil necessária. Então, tu vai gastar lá R$ 40.000 para trocar os cabos, certo? Imagina que... 40 mil. Se tu tivesse feito a preventiva mensal, tu ia ter uma durabilidade de mais 20 anos. Ele ia durar os 30 anos necessários. Os 30 anos necessários, lubrificando direitinho, vistoriando, equalizando, deixando realmente o equipamento da maneira correta. E qual o investimento para essa manutenção preventiva? A média preventiva, aproximadamente R$600 um equipamento. R$600. Tá, aí você escolhe se você quer gastar 40 de uma lapada ou quer gastar todo mês R$600 para manter seu equipamento funcionando e o melhor de tudo, ter o suporte de uma empresa com referência, com credibilidade, que possa estar acompanhando e dando todo o suporte, né, Vidal? Que eu acho que é muito importante ter essa manutenção. O condomínio é uma grande empresa que precisa de fornecedores, precisam de terceirizados, e o técnico em elevadores é um dos mais importantes, né? Porque o que cuida da segurança do meio de transporte, não é isso? Isso. O técnico, ele praticamente ele vai estar todo mês ali no condomínio, né? Então, pode mudar de técnico no meio do processo, mas mudar que eu estou falando pode pegar outro condomínio, porque tem outros condomínios a serem atendidos, mas ele está todo mês ali no condomínio. Então, a gente é parceiro do condomínio, a gente precisa ser parceiro do síndico profissional, síndico do próprio condomínio, então a empresa ela tem que ser parceira. Sim. Né? Então, ela traz a parceria com o quê? Com qualidade de serviço, trazendo um bom atendimento de chamado, uma boa manutenção preventiva para não haver a corretiva. Quando há corretiva, há gastos. E o gasto que vem junto... A pancada é maior. É maior. Como ações simples dos moradores, elas impactam no bolso de todo mundo? Ações simples, né? Por exemplo, o bom uso do equipamento, né? Se faz um bom uso do equipamento, traz com que o equipamento ele não venha a
quebrar com mais rapidez, com facilidade. Como é que é esse bom uso? E o Ou- mau uso? evitar alguns pontos, né? Por exemplo, pular dentro do elevador, né? Evitar movimentos bruscos dentro do elevador, apertar o botão apenas uma vez, não precisa você apertar o botão várias vezes. Uma vez ele está parado, aciona logo a empresa, que a empresa vai vir corrigir. Então, muitas vezes o botão está ali só apagado, você forçou a mais, quebrou a carcaça, quebrou o componente e acaba gerando um custo maior para o condomínio. Então, uma das grandes dificuldades que os gestores têm é convencer os moradores a fazerem investimento, contratarem boas empresas, que consequentemente são um pouco mais caras do que o seu José do elevador. Como é que você pode orientar esse gestor a fazer com que esses moradores invistam mais na empresa que vai prestar um bom serviço, empresa de qualidade? Olha, Diego, um bom serviço de qualidade ele vai trazer principalmente para o condômino a segurança do equipamento, certo? Então, quando você investe no seu equipamento, além de você ter uma valorização do seu patrimônio, o principal que traz para o equipamento é segurança Segurança que fala. para os usuários, segurança para todos que estão usando o equipamento, certo? Então, quando você investe no seu equipamento, você está trazendo segurança. E isso é um dos pontos mais importantes. A questão da segurança é porque todo mundo busca, né? Se a gente busca condomínio, está buscando fugir da violência da rua para morar num ambiente que está sendo monitorado, tem segurança, tem toda uma estrutura para trazer segurança. E não podemos esquecer que o elevador ele faz parte disso também, né, Vidal? Sim, o elevador, ele hoje, né, como eu falei lá no começo, ele é um serviço essencial. Né? À toa que na pandemia, todos os serviços essenciais tiveram que ficar. E o elevador foi um que teve que manter padrões de manutenção, qualidade de manutenção, tudo ficou. Vidal, existe algum indicador simples que os moradores podem acompanhar essa manutenção dos elevadores, que ela está sendo feita com eficiência? Olha, Diego, isso vai de empresa para empresa, de mantenedora para mantenedora, certo? Existem algumas ferramentas, por exemplo, nós hoje temos uma ferramenta que o cliente ele tem acesso direto. Ele vai ver lá num portal de um aplicativo que ele pode ver as manutenções, o que foi feito, o que não foi feito, o que foi trocado, o que não foi trocado, a foto daquela peça que foi trocada, ou até mesmo ir na portaria onde fica a peça antiga que deixou lá e verificar se realmente bate as informações. Então, esse mecanismo, a própria empresa, a nossa empresa hoje, ela disponibiliza gratuitamente Um aplicativo. um aplicativo para o usuário. Então a gente já vai começar a entrar no novo âmbito, que são inovações e tecnologias. Porque o próprio aplicativo, para que dê suporte, já é uma inovação que não existia isso no passado, que agora vem existindo para ter um acompanhamento maior e passar mais segurança do que está sendo feito, né? Isso, quando você, usuário, consegue verificar quantos chamados deu no seu equipamento, qual foi o dia da manutenção periódica ou preventiva, isso traz, querendo ou não, um conforto maior ao usuário, sabendo que seu equipamento ontem, dia 26, foi feita manutenção. Então imagina que tu tem um aplicativo que tu acompanha isso, então tu se sente mais seguro. Entendi. Falando sobre tecnologia, já existe tecnologia disponível que torna o elevador mais seguro e econômico? Existe tecnologia no mercado, algumas estão sendo ainda, está aí na base de teste, né? Que seria o elevador sem cabo de aço e no transporte horizontal, né? Ele se moveria no vertical e andaria também horizontal. Por lado. Para os lados. E ele se move como? É o quê? É por meio de como se fosse o trem, né? O trilho de trem. Sim. Só que uma fixação mais robusta, mais bem preparada. Mas já existe, já está em aplicação? Não, está em teste. Está em aplicação, já tem aplicação. Já Fora tem do aplicação. Brasil, já existe. Eita, o negócio tá diferente, viu, gente? Daqui a pouco deixa a gente na porta. Já abre diretamente na porta. E falando sobre modernização, porque tem muito elevador que são antigos. Qual o custo maior? É de modernizar esse elevador ou trocar? O que é mais viável para o condomínio? Isso tem que ser um parâmetro que tem que ser muito bem analisado. Quando você vai trocar o seu equipamento ou você vai modernizar seu equipamento, certo? Se você tem um equipamento há mais de 60 anos, um equipamento robusto, muitas vezes compensa mais você modernizar do que trocar.
E muitas vezes, se você tem um equipamento que é muito bronqueiro na parte mecânica, compensa mais você trocar Que vive dando do que manutenção modernizar. é que é um meio de transporte, é um carro. É um carro. Você pega um carro velho, todo mês você gasta. Isso. Já um novo é um óleo, manutenção, né? A Mas, realidade é completamente diferente. mas a modernização, ela hoje é um parâmetro de modernização tecnológica, que a gente chama, ela é um parâmetro de segurança também, certo? Quando você traz a modernização para o seu equipamento, você está trazendo conforto, segurança, principalmente, conforto e qualidade. As coisas estão mudando e que bem. Eu já ouvi falar naqueles chamados elevadores inteligentes. Já são uma realidade do nosso mercado? Olha, Diego, a realidade do mercado hoje já tem vários equipamentos inteligentes. Hoje tem um sistema duplex, certo? Tem um sistema chamada individual, tem um sistema chamada externa. Por exemplo, você pode ir num prédio comercial desse CTC, você tem a chamada, você não tem a botoeira de cabina, você não tem aquela botoeira de cabina, você faz todo chamado por fora. Por fora. Isso, e ele te dá qual elevador você tem que pegar. Tem um sistema duplex, que é aquele que você chama, que é vem o mais próximo, para ter uma economia maior de energia e até mesmo agilizar no transporte. E tem um outro sistema, que é o sistema de interligar mais de 2 equipamentos, que você pode interligá-los entre si para eles conversarem e fazer com que traga mais agilidade para o equipamento. E como é que funciona isso na prática? Na prática, quando você pega um prédio comercial, que você chega na torre, tem 4 equipamentos, certo? E os 4 equipamentos vão conversar entre si. Imagina que tu chama um elevador ou tu chama os 4, vem todos os 4. Se tu tem um sistema inteligente, os 4 vão conversar em grupo e só vai vir um por vez. Consequentemente, vai reduzir o custo com energia, porque não vai estar movimentando 4 elevadores, apenas um que está mais perto. Não só com energia, peça, rapidez, agilidade. Ele vai chegar mais rápido, né? A rapidez dele. E as peças também, contando que não vai desgastar dos 4. Imagina que tu chama os 4 embaixo, vai vir 4 consumos de energia, né? Então os 4 vão se locomover. Você chamando, mesmo se você chamar as 4 boturas ao mesmo tempo, só vai vir um. Então, a tecnologia sempre buscando trazer redução de custo, agilidade e sempre segurança. É o que é o mais importante. E falando, claro, sobre futuro e tendência, eu fiquei encantado sobre esse novo modelo de elevador. Já está falando sobre tecnologia, o futuro está chegando. E tudo isso, a longo prazo, ele gera custo. Eles são mais caros, que depois reduz. Ao longo prazo, é bem vantajoso. Como os síndicos devem se preparar financeiramente para todas essas evoluções? Olha, Diego, hoje em dia o síndico, né, o condomínio, ele tem que se preparar numa situação dessa com um fundo de reserva mínimo ali, né, para quando acontecer algum imprevisto ou até mesmo precisar trocar o seu equipamento, ele ter um fundo de reserva guardado para poder fazer, seja ela a modernização tecnológica ou seja ela a troca do equipamento. Mas a gente aconselha hoje sempre ter esse fundo de reserva ou essa reserva garantida. Porque já tem um caixa para poder fazer a troca dessas inovações que a longo prazo se paga, né? O equipamento em si, ele tem um tempo de vida ali. Então, imagina que passou 40, 50 anos no condomínio e vai precisar substituí-lo ou precisar modernizá-lo. Então, financeiramente, o condomínio tem que se planejar para isso aí, que isso já vem acontecer. Já é um fato. Já é um fato. Imagina o elevador que está ultrapassado, é igual ao teu carro. Tu tem teu carro lá 2012, 2010, aí tu quer pegar um 2022, tu tem que ter um fundo ali de reserva para aquilo. Ou senão tu vai entrar nas velhas taxas extras ou até mesmo no financiamento. Que é o que resolve. Tem diversas empresas hoje que trazem essa solução. Mas o mais importante, principalmente para quem está nos acompanhando, é entender sobre as novas tecnologias e, principalmente, foi o que a gente mais falou, é buscar e entender sobre a responsabilidade das empresas em que os atende, para ter um suporte técnico especializado e, o principal, seguro. A gente está falando de segurança, a gente está falando do meio de transporte que está levando a nossa família. É igual você comprar um carro. Tem carro que você ali que não... Existem os testes, né, que dão 0 estrelas ou 5 estrelas. As pessoas buscar os mais seguros, né? As pessoas buscam comprar ou adquirir os mais seguros. Isso também se aplica ao elevador. E isso pode acontecer com uma simples, eu vou colocar dentro de aspas porque não é simples, mas uma simples manutenção preventiva bem realizada pela empresa séria consegue trazer segurança para o condomínio, né, Vidal? Consegue. O que eu deixo aqui, certo, é que o condomínio fiscalize.
fiscalize a empresa que está trabalhando, fiscalize as peças que estão sendo trocadas, certo? Se estão sendo trocadas, peça a peça velha, no caso a peça que foi trocada. Se não tem um aplicativo, peça manualmente, peça para deixarem no condomínio, mas fiscalizem, certo? E peça documentação. Documentação para você estar seguro e resguardado, porque a empresa vai trazer, que está lhe atendendo, ela tem todas as documentações necessárias para te atender. Que assegura, né, a responsabilidade, que ela de fato é uma empresa séria que vai trazer a solução em relação à manutenção dos elevadores, né? Isso mesmo. Então, pessoal, normalmente eu peço dica, mas você acabou de dar uma dica de ouro. Então, você síndico, você morador, busque entender quem é a empresa que está entrando dentro da sua casa, busque saber se de fato ela tem todas as documentações necessárias para poder atender bem o condomínio. Sejam criteriosos, façam acompanhamento. Como ele falou, a questão de peças, existe trocas de peças que não existe, que gera custo. A peça, se ela foi trocada, a velha está ali, deixar no condomínio. Isso é um ponto muito importante. Então, vocês que nos acompanham, sejam criteriosos. E se precisam de uma empresa séria, com referência, credibilidade, busque a RN Scal, que ela está aqui para atender vocês, com todo o suporte técnico e especializado. E, claro, para que as pessoas possam acompanhar a RN Scal nas redes sociais, qual é seu Instagram, Vidal? @RN_Scal. E vamos disponibilizar também nosso site aqui no podcast. Então, pessoal, tá aí. Os acompanhe nas redes sociais, tem muito conteúdo, tem muita informação. Para você que quer entender sobre esse meio de transporte, importantíssimo. Também não esqueça de nos seguir nas redes sociais, a sigame.condomínios, no nosso YouTube, Sigame Cast, porque temos muita informação, soluções e dicas, você só encontra aqui. E se você gostou desse conteúdo, manda para aquele seu amigo, não esquece de curtir nosso canal no YouTube, para que possa nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdo para você que vive nos acompanhando. Então, você que vive condomínio, continue nos acompanhando. E até mais.